Caros alunos, iniciamos agora uma série de vídeos para tratar da questão da transição do feudalismo para o capitalismo, que é o segundo item do nosso programa de História Econômica Geral. E vamos falar sobre o desenvolvimento econômico e transmutação das relações de serviço. Bem, em primeiro lugar, vamos lembrar que o trabalho escravo ele levou ao estancamento do desenvolvimento técnico no Império Romano, e isso foi uma das causas da queda do Império Romano. Então, o dinamismo da escravidão, podemos dizer, não é? Era um dinamismo negativo, porque ele dificultava a expansão das forças produtivas. Inicialmente, como foi estabelecido, não. Mas no final do período do Império Romano, né, nos últimos 2 séculos, né, já se observava uma clara estagnação da evolução técnica, né, da produtividade. Né. Agora, o trabalho servil encerrava em si um dinamismo que iria condicionar a revolução econômica da Europa Ocidental durante séculos, a desembocar na transição ao capitalismo. Quer dizer, comparado com o sistema escravista, o sistema feudal baseado nas relações serviço, vai ser muito mais dinâmico, é isso que nós vamos examinar nesses vídeos. Para desembocar a corveia, o que é corveia? Né? Como diz Marx, a renda em trabalho, corveia, nós já examinamos antes, né? Era a prática feudal, a obrigação do servo de trabalhar alguns dias por semana nas terras do senhor, nas terras de cultivo do senhor, nas terras manoriais ou senhoriais. Bom, Marx denominava renda em trabalho. Por quê? Porque o servo, né, ele trabalhava para o senhor, então a renda do senhor derivada do trabalho era derivada do trabalho do servo. Então essa é a renda trabalho, em que o produtor direto, quer dizer, o servo, né, trabalha uma parte da semana com instrumentos de trabalho, arados, bois, etc., que lhe pertencem de fato ou de direito. Cultiva o solo que lhe pertence de fato, né, suas terras de cultivo, e nos outros dias da semana, trabalha nas propriedades do senhor, ou seja, nas terras senhoriais, né, para o senhor fundiário, sem remuneração. Isso aqui é a corveia. Isso torna possível que o servo melhore suas condições de vida, na medida em que se apropria do aumento da produtividade do seu trabalho. Quer dizer, nos 3 dias, vamos dizer que ele trabalha no seu campo, ali ele trabalha com gosto. Ele sabe que as melhorias, que tudo que ele fizer, né, será em benefício de si próprio. E é isso que vai fazer com que ele vai melhorar as condições de vida. Ao contrário do escravo que vivia na dependência do senhor. As suas condições não melhoravam nunca, né? Porque toda melhoria que ele pudesse trazer no processo produtivo, toda economia de tempo no trabalho, né, era do senhor de escravo. Quer dizer, o escravo, se ele descobrisse uma forma de trabalhar menos para produzir a mesma coisa, o que acontecia? O tempo que ele liberou, com essa economia de tempo que ele fez, o senhor vai botar ele para fazer outra coisa. Então não adianta nada, tá certo? Vamos supor, né, que a corveia seja de 3 dias por semana. Esses 3 dias estão como isso fixados. São uma grandeza constante, né? Toda semana ele vai trabalhar 3 dias lá, legalmente regulamentados pelo direito escrito ou pelo direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É o direito baseado na tradição, no costume, que é a principal fonte do direito na Idade Média. Mas a produtividade dos demais dias da semana, sobre os quais o produtor direto dispõe pessoalmente, os dias que ele trabalha na sua própria terra, né,
é uma grandeza variável, que precisa se desenvolver ao longo de sua experiência, exatamente como as novas necessidades que ele passa a conhecer, exatamente como a expansão do mercado para o seu produto, a crescente segurança que ele dispõe quanto a essa parte da sua força de trabalho, há de estimulá-lo a empregar ainda mais a sua força de trabalho. A possibilidade de certo desenvolvimento econômico está, portanto, dada aqui. Depender naturalmente da circunstância, é o que foi dito, né? Quer dizer, ele vai trabalhar com gosto na sua terra, na terra de sua exploração. E ali ele vai descobrir formas, né, de economizar trabalho, vai melhorar a terra, enquanto a terra do Senhor vai ser rotineiramente explorada, né, a sua terra vai ser explorada com criatividade, com gosto, procurando alguma forma de aumentar a sua produtividade. Abre-se, né, por causa disso, o caminho para a introdução de inovações, o aumento da produtividade, que vai causar profundas transformações na economia medieval. Isso é muito importante, né? A economia feudal, né, o feudalismo, apesar de ter considerado na historiografia tradicional como uma noite de 1000 anos, né, do ponto de vista econômico não foi nada disso, nós vamos ver, né? Foi um período de constante revolução técnica na produção. É claro que é uma revolução muito lenta, né, a passo de tartaruga se comparada com o que acontece hoje, né? Vamos dizer assim que 10 anos no capitalismo, em termos de evolução técnica, equivale a 200, 300 ou mais anos de evolução técnica no feudalismo. Mas isso, na verdade, é uma comparação até difícil de se fazer, mas é só para ilustrar, né? Bem, em primeiro lugar, né, o sistema romano de afolhamentos ou rotação bienal das terras do cultivo, o que é isso? Os romanos plantavam um ano, no próximo deixava a terra descansar. Isso era a rotação bianual. Isso era uma técnica mais avançada do que aquela que Júlio César vai descrever, não é? Em relação aos germânicos, as tribos germânicas, as tribos baixas germânicas, no ano 50 a.C., que nós já vimos, né? Que eles cultivavam a terra e depois iam embora, né? Iam cultivar outra terra. Então não havia essa rotação bianual. A terra que ficava em descanso dos romanos era cultivada no outro ano, né? Descansava um ano, voltava a produzir no outro ano. Por que isso era possível? Em grande parte porque o gado dos romanos, ovelhas, etc., pastava nas terras de descanso, né? E por outras razões também. Bom, as práticas ainda mais primitivas e menos produtivas da cultura itinerante, é essa cultura que nós estamos falando, dos bárbaros no século 50 a.C., né? Ou temporário, ou da cultura sob queimadas, são substituídas pouco a pouco pelo afolhamento trienal. Essa cultura itinerante, né, ela ainda era praticada em menor escala quando houve invasão do Império Romano nas terras germânicas, né? Então, os germanos ocupavam para o Império Romano e aí ainda praticavam esse tipo de agricultura que vai ser substituída pelo afolhamento trienal. Por que afolhamento? É chamado cultura de 3 folhas. Num campo você planta um cereal, tá certo? No outro campo você planta outro produto, né? Com o tempo vai se descobrir que as leguminosas repõem a fertilidade do solo, porque elas fixam o nitrogênio no solo, isso vai ser muito importante, né? E o outro campo, parcela do seu campo, fica descansando. Então você reparte a sua área de cultivo em 3, e isso vai ser a cultura de 3 folhas, vai representar um grande avanço sobre a cultura de 2 folhas dos romanos. Em segundo lugar, né, expande-se o emprego de do novo cereal, a aveia, perante a qual a cevada recua. O que é a aveia, né? A aveia serve a miúde de alimentação humana na forma de papa.
Hoje ainda se come mingau de aveia, né? A gente compra uma aveia no mercado e come mingau de aveia, né? Mas também é fornecido em parte às reses e contribui para melhorar o número e qualidade do gado. E mais importante do que isso, né? Além de alimentação do gado, né? Ela vai a alimentação do cavalo, dos cavalos, a criação de cavalo em particular amplia-se. E isso vai trazer uma mudança extraordinária na civilização da Idade Média, né, medieval. O cavalo, porque o cavalo, que embora de sustento mais custoso, né, era porém mais rápido e permitia, ao multiplicar os amanhos da terra, o cultivo da terra, né, incrementar ainda mais os rendimentos. Começa a substituir o boi de lavra, ou seja, o arado, que antes era puxado por uma parelha de boi, passa a ser puxado por um cavalo ou por 2 cavalos. E aí você vai usar arados mais poderosos. Bem, mas isso vai ser possível não só porque você vai ampliar a criação de gado. Com a aveia você vai criar mais gado, né? Porque você vai dar uma alimentação nos períodos onde não há feno suficiente, onde não há comida suficiente, se plantou aveia, você dá para o cavalo, né? Isso reforça a alimentação, barateia, né, digamos assim, a criação de cavalos, né? Torna possível que ela se amplie, né? E aí você vai usá-lo mais intensivamente em outras tarefas, né? Ele não vai ser apenas o animal de carga, né? Ou o animal de transporte, né? As pessoas andavam de cavalo, né? As guerras já usava muito o cavalo, né? Mas em número pequeno, né? Por exemplo, em várias batalhas você tem dezenas do exército romano, você tem dezenas de milhares de infantes, né? De soldados a pé, né? Nas legiões romanas. E o número de cavaleiros é sempre pequeno. Por exemplo, às vezes você tem 80 mil soldados romanos, infantes, a pé, e 3 mil, 5 mil, no máximo 7 mil cavaleiros. É uma desproporção enorme. Bom, mas uma coisa muito importante, né? Vai ser o que nós vamos falar agora. Ocorre uma considerável melhoria dos métodos de tiro. Não é de tiro ao alvo, não é de tiro de arco e flecha, não, porque, né, não é animal de tiro, é um animal de tração, é aquele que puxa alguma coisa, né? E o que acontece, né? Vai haver uma mudança. Se nós olharmos aqui, não é? A trelagem, tá vendo? A trelagem tradicional. Observe que a trelagem no cavalo era aqui e aqui vinha, né, a correia ou como aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, né? E isso aqui, tá vendo? Mas principalmente esse aqui, ó. Ora, quando você puxa aqui, você estrangula o cavalo. O cavalo vai puxar, né? Ele vai ser enforcado, então ele não pode puxar muito peso. Não pode puxar muito peso aqui também, no ar aqui, ó, pode ser. Agora, quando você desce isso para baixo, isso aqui fica rígido. Isso aqui não é um pano como ali em cima, não é? Aqui já é rígido, parece rígido, mas ainda a disposição dessas cordas aqui, né, que ele usa para puxar, já está num lugar inconveniente, que puxa a cabeça, o pescoço do cavalo para trás. Aqui não, né? Aqui não, aqui tá vendo? Aqui, ó. O cavalo puxa, já que é rígido, né? É de couro, mas é rígido, né? Aqui, ó. E também se pode ver, né? Tá na parte de baixo. Então, se você puxar aqui por cima, né, você estrangula o cavalo. Agora, puxando por baixo, é uma coisa boba. Grandes invenções tecnológicas são coisas bobas, né? Certo? Sempre foi assim, né? Na Segunda Guerra Mundial, os russos fizeram uma revolução na arte dos carros de combate, dos tanques, porque eles usaram
a chapa de metal, né, dos veículos blindados inclinada. Uma coisa boba, tá certo? Boba. Isso aumentava em cosseno do ângulo de inclinação o poder da blindagem, né? Então, mais do que o cosseno, porque a blindagem ainda resvalava, o tiro no blindado ainda resvalava. Então você tinha aí mais de 40 por 30, não sei qual era o cosseno, mais do ângulo, né? Depende do ângulo também, né? Mas você tem aí pelo menos um terço do aumento do poder da blindagem por uma inclinação, uma coisa boba. Então aqui é uma coisa muito boba, aparentemente muito boba, né? Tá certo? Mas trouxe uma revolução, né? Então você substitui a coelheira é isso aqui, ó. Aqui também, né? Rígida, o peitoral pela correria, o peitoral frouxo, que é isso aqui, ó, frouxo, você vai substituir pela coelheira rígida, está aqui, mas isso também vai para baixo, tá vendo? Que estrangulava a besta e reduzia essencialmente o poder. Quanto ao boi, a canga é aquilo que todo mundo sabe o que é canga, né? Coloca o boi, puxa o carro de boi pela canga, né? Melhorada, ajustada às forças vivas do animal. Aplica-se não mais a cernelha, digamos, é o ombro, essa parte aqui, ó. Aplica-se não mais a cernelha, mas aos cornos. E aí vai ampliar também o poder de tração do animal. Observe que nessa figura aqui, né, tem a sapatilha do animal antes da ferradura. Isso depois vai ser substituído pela ferradura de ferro. Na enxada ou no forcado, o que é o forcado? Forcado é aquele garfo enorme que já viram em filme, né? E as pessoas os camponeses vão com o garfo para mexer no feno, aquele garfo enorme de madeira, é uma forca, por isso chama forcado, né? Aqui não estou vendo, não dá para ver direito, mas não se vê nenhum forcado, não, acho que não, né? Um forcado, né? O ferro substitui a madeira, isso é muito importante. A enxada, né? Quer dizer, enxada de ferro, você já vê de madeira, não tinha que ser madeira dura, não é? Na verdade é um galho encurvado, né? Agora você tem a lâmina de ferro, né? O forcado também, a forquilha, né? Passa a ser de 2 ou 3, né? Passa a ser de metal, tá certo? Torna a ferramenta mais eficiente. Você imagina, começa a se utilizar a grade, aqui tem a grade, né? Que você usa, né? Além do arado, o arado vai rasgar o solo, depois passa a grade, né? Completa o trabalho do arado. Qual que é a finalidade dele? Arejar o solo, sobretudo as parelhas cuja força é aumentada. Podemos juntar os instrumentos aratórios de maior potência. O que é instrumento de aratória? Para arejar a terra, não é? Tá certo? Em todo o norte da Europa, em todos os solos espessos e gordos, que não correm o risco de se degradar com as lavras demasiado profundas, propaga-se o emprego de grande e pesada charrua de rodas e a iveca. E o velho arado de madeira, capaz de arranhar a superfície da terra, é relegado progressivamente a solos demasiado rasos ou muito secos. Aqui tem, né, nós temos aqui uma pintura dos egípcios antigos, né, mostrando um boi. Observe que é só um boi, ou dois, né? Eu acho que são um ou dois bois, não, são 2 bois, são 2 bois, né, pelo número de pernas aqui, dá para ver que são 2 bois, né, porque a pintura não é boa, né, puxando, né, um arado que é de metal, tá certo? Metal, né? Às vezes, né, não é de metal, desculpa, é de madeira, né? Eu já vi também desenho aqui, ó, aqui do lado, não sei se dá para ver, tá certo? Se dá para ver, né? Acho que dá para ver.
a ponta do arado, que isso aqui é né, isso aqui foi um artefato enfeite feito pelos egípcios escrevendo de um aparelho, né, puxando o arado é todo de madeira, mas a ponta, observe a ponta aqui, ó, a ponta já é de metal, tá certo? Inicialmente vai se usar o bronze, depois o ferro, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é um afresco, né, romano, observem que tudo é de madeira, não se dá para ver se a ponta aqui é de metal, provavelmente era. Bom, então aqui embaixo está a charrua de rodas com a iveca. A iveca, nós vamos mostrar, é onde fica encaixada a lâmina, né? E observe que aqui, né, já está puxada por 2 cavalos, né? Por 2 cavalos, que vão dar mais força ao arado. Aqui está, né, um arado, né? Tudo é de madeira, com exceção do facão, que é essa parte aqui, da relha, né, que é a parte que vai cortar o solo, né, de metal, e a iveca, que é essa parte aqui, ó, é a parte aqui, quer dizer, nós temos outros elementos aqui de ferro, né, mas isso aí é arado de ivecas, né. Progride também o uso de adubos, que se espalha pela França e do Oeste, né. A irrigação empregada em larga escala é empregada na Lombardia. Onde é que é a Lombardia? É no norte da Itália. Por que chama Lombardia? Porque essa região foi ocupada pelos lombardos, que era uma tribo germânica, né, que invadiu o Império Romano, né. E aí, com isso, melhoram os rendimentos do trabalho agrícola. Para se ter ideia, né, se na idade antiga, no Império Romano, né, o rendimento da produção agrícola era de 1 para 3 sacos. Você plantava digamos, de trigo, ou cevada, ou centeio, e colhia 3. Aqui, agora não. Mas na Idade Média, né, já na Baixa Idade Média, que aí é um período posterior que nós estamos falando, né, o rendimento já estava 4,6. Você plantava 1, colhia quase 5, um aumento extraordinário da produtividade agrícola. Quer dizer, no período que nós estamos falando aí, que corresponde à Alta Idade Média, né, que vai até o ano 1000, mais ou menos, né, nós não sabemos, não sei exatamente, nunca vi nenhuma informação, mas é alguma coisa entre 3 e 4,6, tá certo? Bom, é maior do que 3, pelo que você está falando aqui, melhoram, né? Melhoram os rendimentos do trabalho agrícola. Opa, isso aí não é o que eu... Então é isso, quer dizer, não é, melhora os rendimentos do trabalho agrícola, tá certo? Bom, os cursos d'água são regulados, cortados por desvios, barragens e quedas destinadas a movimentar moinhos de cereais e lagares. As azenhas, que são moinhos d'água, né, tornando inúteis os almofarizes e as mós manuais, nós vamos mostrar isso tudo, né? Desoneram a mão de obra doméstica da pesadíssima tarefa de preparação dos cereais. Você colhe o cereal, o trigo, você precisa moê-lo, né? Ok? E permitem-lhe entregar-se a outros trabalhos mais produtivos, né? Você precisa, às vezes, descascar o cereal e moê-lo, né? E aqui tem, né? Quer dizer, como é que você... Aqui tem um almofariz. O que é um almofariz? Um pilão. É um pilão pequeno, tá certo? Um pilão grandão, não sei se chama um almofariz. Atualmente não sei se o autor aqui está usando almofariz no sentido de pilão maior, mas observe que isso aqui são almofarizes, são pilões, né? Que eram usados exatamente para moer ou para descascar o cereal, né? E aqui tem a mó manual. O que é a mó? São
É uma pedra, né, redonda, que gira em torno de outra pedra. Aqui, o que é aqui? Esse buraco é onde você vai jogando o trigo. E ele cai entre as duas pedras, né, e é moído, tá certo? Aqui tem a mesma coisa, né, à direita aí, tem a mesma coisa, uma mó grande, que vai ser moída não por força manual. Imagina você moendo manualmente o trigo que você vai usar, né? Aqui já é movido por água, né? Com um moinho d'água. Bem, então, como resultado, desaparece então a subalimentação crônica, a fome crônica que os esqueletos exumados do cemitério da Idade Média testemunham tal fato. Quer dizer, por que se sabe que tinha muita fome na Idade Média? Porque as pessoas que morreram lá, né, que são enterradas, que você vai cavar por um lugar arqueológico, né? Ou você vai fazer um metrô numa cidade e você cava em Paris, ou sei lá o que, aí você se dá com um monte de esqueletos, e aí você data o esqueleto, você descobre os artefatos que estão ali, você descobre a data, e aí você vê que era da Idade Média, tudo magrinho, macérrimo, você vê pela conformação esquelética do esqueleto, né? Usar aí uma expressão. Abre-se o caminho para o crescimento populacional. E mais do que isso, né? Essa revolução técnica engendra um complexo renovamento da vida rural. Então, nós vamos parar por aqui, no nosso vídeo por hoje, e vamos, porque nós vamos começar o próximo vídeo exatamente desse ponto, né? Que nós vamos examinar, começar a examinar e abordar outros assuntos, as consequências extraordinárias, né, da expansão, do aumento da produtividade causado pela essa revolução das técnicas de produção que foi possibilitada pelo advento da relação servil, né, pelo trabalho servil em substituição ao trabalho escravo. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui.